às vezes é cansativo, né? Vai chegando no meio da semana, a gente já vai ficando mais cansado do que o normal. Parece que a bateria vai dando uma riada, né? Mas é importante vocês estarem aqui, a gente continuar. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do conteúdo da apostila da aula 3 e 4. E tiveram algumas pessoas que eu ainda não consegui fazer a entrevista individual, inclusive algumas pessoas que marcaram faltaram. Então, eu vou abrir novamente, tá? Alguns horários a partir de amanhã. Iago, eu vou tratar com você hoje, tá, Iago? Depois da nossa aula aqui. Mas quem eu ainda, os novos que entraram aqui, Jaqueline, Wesley, enfim, que entraram aqui hoje, né? Que eu coloquei no grupo. Eu preciso fazer uma entrevista individual com vocês e eu vou estar colocando as datas e horários disponíveis que melhor se encaixam na rotina de vocês, tá bom? Para vocês escolherem. Então, já dados os avisos, foi muito bom, hein, Verônica e o Everton ter visto vocês ontem lá no culto. Glória a Deus. Eu não consegui localizar vocês pessoalmente, mas eu vi pela câmera que vocês estavam lá no primeiro piso. E glória a Deus por isso. É isso. Vamos se envolver, caminhar na obra, que Deus espera isso de nós, né? Então, assim, como nós falamos, né, na aula 1 e 2, um pouquinho sobre fé e salvação, hoje nós vamos falar sobre Trindade. E antes da gente começar, eu queria entender com vocês o que vocês entendem sobre Trindade, porque às vezes é um assunto um pouco confuso para quem está chegando, né? Nossa, é três deuses, é um Deus. O que vocês entendem sobre isso? Até para eu entender como que está a visão de vocês. Quem quer começar falando? O que você acha, Paulo? Opa, sumiu sua voz de novo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá ótimo. Quem mais gostaria de comentar sobre o que vocês acham que seja a Trindade, como que ela se manifesta? O que você acha, Verônica, Rafaela, Jaqueline? Tá. Mais alguém quer comentar ou vamos avançar aqui? Então vamos seguir, tá? Gente, olha só, primeira coisa, nós precisamos entender de forma clara que às vezes a gente ouve algumas heresias, as pessoas falando assim: ah, primeiro foi o Pai, depois o Filho, o Espírito Santo. Essa não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque quando a Bíblia ela fala lá em Gênesis, no início da criação, o que o próprio Deus fala? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. A gente precisa entender de forma muito clara que quando ele fala façamos, não é uma pessoa, é mais de uma. Então, qual é a única diferença da Trindade? Que a revelação foi progressiva. No início, nós conhecemos o Deus Pai, depois, quando Jesus veio, conhecemos o Deus Filho, e esse próprio Deus Filho nos apresentou o Espírito Santo que ficaria no seu lugar quando ele fosse embora.
Então, esses três é um único, é Deus. Então, ai, Cláudia, eu devo me preocupar quando eu orar, se eu falo Deus Pai, se eu falo Deus Filho. Não, não. É um único Deus. Nós já precisamos entender que a revelação desses três tempos de Pai, Filho e Espírito Santo foi progressivo, mas é um único Deus. Então, isso tem que estar muito claro. Pode falar, Everton. Não sei se ele apertou sem querer, provavelmente. Vamos lá, então. Tá, sem problemas. Quem é Deus? A palavra de Deus e a fé dos homens torna-se luz interpretativa da existência coletiva dos povos. Para nós cristãos, é impossível desligar a nossa salvação, ações de Deus em nós e conosco, da história onde ele acontece e a história da nossa salvação. Os nossos irmãos do Antigo Testamento já tinham uma consciência viva da relação de Deus com a história. Quando a palavra era dita por Deus ao seu povo e por este escutada, era cumprida para quantos a aceitassem no presente ou no futuro. Para captarem o sentido profundo de cada um dos cumprimentos, eles tinham que escutar de novo essa palavra renovada, pois só ela dava o sentido real para cada acontecimento presente e futuro. A Bíblia é o único escrito religioso que faz parte da história de um povo e, consequentemente, da própria eternidade. A Bíblia é o único escrito religioso que faz parte da história de um povo e, consequentemente, da humanidade. Deus, ele é amor. Então, o que a gente precisa entender? Que quando nós estamos falando sobre a Bíblia, quando nós estamos falando sobre essa realidade do que é a Bíblia, de que livro é esse, nós precisamos ter essa consciência de que o próprio Deus foi que inspirou essas pessoas para escreverem. Porque às vezes a gente chega numa situação que a gente não quer, muitas vezes, acreditar. Ah, Cláudia, mas o homem ele pode falhar. Claro que ele pode, gente. Se Deus me der um sonho, por exemplo, eu não posso escrever e entrar algum fruto da imaginação? Claro que pode. Mas diferente de um sonho que eu posso escrever, eu posso transcrevê-lo para um livro, a Bíblia não. A Bíblia ela é algo fidedigno, porque ela foi inspirada por Deus. E tudo aquilo que contém ali foi o que nós falamos nas duas primeiras aulas. Ele é digno de confiança. Ah, eu posso até não concordar, mas no final não é o que a Cláudia concorda, não é o que o Everton concorda, não é o que o Iago concorda, é o que a palavra de Deus fala. Quando a gente tem dúvida, a gente vem e recorre à Bíblia. E a Bíblia que vai dizer se está certo ou se está errado, correto? E aí vamos lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. As Escrituras nos afirmam que Deus é amor. Essa expressão nos remete à ideia de que Deus não tem amor, ele é amor, não é algo que ele possui. Ah, vou fechar aqui, peraí. Calma aí, vou fechar aqui o da Rafaela. É, tá. Acho que agora tá melhor, né? Beleza, então vamos lá. Então, Deus, ele não tem amor, gente, ele é amor. Amor é a sua própria identidade. Então, nenhum amor de pai, mãe, irmão, esposa, marido, por melhor que eles sejam, podem ser comparados com o amor que Deus sente por nós. Não há como conhecer a Deus sem conhecer o seu amor para conosco. Desse amor veio o envio do Filho unigênito ao mundo. O que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos entender esse texto aqui como um texto base para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, gente, que ele mesmo, o próprio Deus, ele veio enviar o seu filho, único filho, porque olha só o que acontece. Nós falamos um pouquinho disso na primeira aula, se eu não me engano. Nós tínhamos um homem perfeito. Que homem perfeito era esse? Adão. E Adão, ele tinha aquele estabelecimento de limites ali, ó. Tá aqui, Adão, até aqui você pode ir. Tem esse fruto aqui que você não pode tocar.
Se é fruto, não é, nós já discutimos isso na primeira aula, é estabelecer de fato aquilo que ele poderia fazer ou não. E ele escolhe ultrapassar. Quando ele escolhe ultrapassar esse limite, o que acontece? Ele peca. E aí ele já não é mais um homem perfeito. E aí, Deus, ele não poderia escolher qualquer pessoa da humanidade para ir lá e justificar Adão, porque Adão era perfeito antes de pecar. Então ele precisava de alguém perfeito. E por ele precisar de alguém perfeito, o que ele faz? Cria o plano perfeito da redenção, Jesus Cristo, o seu filho. E ele manda Jesus Cristo para o quê? Redimir os nossos pecados. Gente, não há condenação para nós. Já foi falado aqui, Cláudia, mas eu ainda peco. Gente, eu também, você também, o pastor Flavinho também, a pastora fulano, o pastor, todos eles pecam. Mas qual é a única diferença? Nós escolhemos não viver no pecado. Nós escolhemos viver verdadeiramente avançando para aquilo que Deus espera de nós, que é uma vida em santidade. O que significa uma vida em santidade? É nós abrirmos mão da nossa carne e viver aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso que nós precisamos entender algumas características do amor. O melhor texto que a gente tem, né, sobre amor é o 1 Coríntios 13. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, é um texto muito conhecido. O amor, ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se afuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Gente, nós precisamos entender que essa é a expressão de amor para gente. Quantas vezes a gente já não viu Deus suportando tudo para que ele continuasse tendo comunhão conosco, né? Porque a gente pisa na bola direto, a gente toda hora, Deus está falando, segue por aqui, e a gente escorrega para outro lugar, e ainda assim a gente vê a prova de amor de Deus suportando, esperando, colocando sobre nós o desejo de buscá-lo. Isso tudo é prova de amor, e nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos é um Deus santo. Ó, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Apocalipse 4:8. Gente, nós precisamos entender que imagine você estar num culto, sabe aqueles cultos bem fervorosos que a gente já entra sentindo a presença de Deus? Não tem aqueles dias que parece que tem alguma atmosfera diferente? Isso acontece com todos nós. Imagine o que os anjos não estão no céu vendo para que a rotina deles seja declarar: Santo, Santo, Santo é o seu nome, e toda a terra está cheia da sua glória. Gente, nós não conseguimos imaginar, na nossa limitação intelectual, o que o próprio Deus está vendo. Porque se a gente conseguisse perceber, nós também viveríamos uma vida declarando essa santidade, mas nós estamos limitados na nossa carnalidade, no nosso pecado, e por isso que nós precisamos fazer essa escolha de buscar o Senhor, para que de fato a gente consiga entender aquilo que acontece. Então vamos lá. Santo significa separado, consagrado e ser sagrado. Na língua inglesa, significa um corte acima do normal, superior e extraordinário. Ele está acima, separado de todas as boas coisas que já vivemos. O fato de Deus ser santo significa também que ele tem padrões éticos e morais separados e acima deste mundo. A revelação de Deus nunca é desassociada da moral e da ética. Quando a Bíblia descreve anjos cantando, eles geralmente estão dizendo santo. A presença de Deus, simbolizada pela arca, não está em qualquer lugar, ele está no Santo dos Santos. O Espírito de Deus é chamado de santo. Moisés tirou as sandálias porque o lugar onde ele estava foi santificado pela presença divina. Tenta ter um relacionamento com Deus sem viver a santidade é ilusão. Quando se trata de viver a santidade,
precisamos entender algumas verdades. Olha o que diz 1 Pedro 1,16. Deus é um modelo de santidade, ó, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus efetua em nós a santidade. Muitos sentem que não darão conta de viver tão alto nível. A verdade é que nenhum de nós dá conta sozinho. Deus efetua em nós o querer e também o realizar. Santificação para conhecer mais aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Gente, nós precisamos ter essa palavra em grande temor no nosso coração. Nós podemos viver até uma vida, gente, fake news. E muitas vezes nós somos hipócritas quando a gente vê um pastor caindo, um ministro caindo, alguém caindo, né? E julgar, não é verdade? A gente julga. E ai, que fulano caiu, mas nós precisamos entender que nós podemos até viver uma vida fake news aqui na Terra. E conquistar muitas riquezas, conquistar muita beleza, conquistar muitos passeios, muitas viagens legais, mas nós não vamos conquistar o reino de Deus vivendo uma vida sem santidade. Então, hoje, nós precisamos fazer essa escolha no caminho aqui para o batismo, de que nós decidimos viver uma vida em santidade. Uma vida que nós não queremos, de fato, viver essa vida no pecado, entrega os desejos e os prazeres carnais da nossa vida. Jesus Cristo, Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Mesmo sendo Deus, Jesus se esvaziou de sua glória e tomou a forma humana. O Verbo encarnou, o Filho de Deus entrou na pele humana e foi um bebê no ventre de uma mulher. Aquilo que nós falamos mais cedo um pouquinho. O Espírito Santo colocou ali um sêmen na barriga de Maria para que Jesus nascesse santo. Ele passou da infância para a maturidade. Ele ficou cansado da viagem. Teve sede na cruz. Teve fome no deserto. Teve uma profissão, ele era carpinteiro. Possuía uma alma e emoções humanas. O auge das limitações de Jesus quanto ao seu corpo humano é visto quando ele morre sobre a cruz. O Verbo, o próprio Deus, tomou a nossa carne, aquele que disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora estava sentindo na pele o que todos nós sentimos. Mas afinal, por que Jesus, o Filho de Deus, encarnou? Gente, nós precisamos entender porque isso é lindo. O que acontece? Todas as vezes que nós temos vergonha, né, de colocar diante de Deus aquilo que nós sentimos, nós estamos nos limitando a viver milagres. Por quê? Gente, o próprio Deus passou pelas limitações que nós passamos, pelo cansaço físico, pelo estresse emocional, fome, sede, cansaço. Então, ele entende a nossa dor, ele entende os nossos vícios, ele entende o lamaçal do pecado que nós estamos vivendo. Então, por ele entender, nós podemos colocar diante dele tudo aquilo que tem atribulado a nossa vida. Então, olha só, por que o Filho de Deus encarnou? Para ser nosso sacrifício perfeito, para ser nosso sacrifício sem defeito, para ser o nosso único mediador entre Deus e o homem. Gente, então não existe religião, essa religião que eu preciso de um pai, de uma mãe espiritual para falar com Deus, está errado. Deus, o próprio Jesus encarnou para que ele fosse o único mediador entre nós e Deus. Então nós oramos em nome de Jesus, para se compadecer de nós e para nos ensinar a viver. Então, gente, Cláudia, o que é esse ensinar a viver? Gente, olha só, o que acontece? Há 8 anos atrás, eu decidi que eu queria tirar a habilitação, porque a nossa rotina familiar estava muito pesada só para o Jairo, com um carro só, então a gente precisava de 2 carros. Mas para 2 carros eu precisava de uma habilitação e eu não sabia dirigir. E eu tinha pavor daquilo, até porque nós sofremos acidente de carro e o airbag estourou na minha cara e eu uso óculos e bateu bem aqui e eu fiquei meio traumatizada e eu não queria dirigir. E há 8 anos atrás eu recebi essa palavra que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo é o nosso ajudador. E eu comecei a ser ministrada por algumas pessoas de Cláudia,
Vence essa dificuldade, vence esse medo, se coloca para Deus o medo que você sente disso, porque isso é uma necessidade hoje nos dias atuais. Não é mais um luxo dirigir, ainda você precisa. Você tem uma rotina, uma filha pequena, precisa estar locomovendo, um carro só não dá mais. E aí, o que adianta ter dois carros se só um dirige? Aí eu comecei a colocar diante de Deus. E aí, legal, eu aprendi a dirigir, passei na autoescola. Hoje em dia eu não tenho medo, já viajei para vários estados a trabalho, sozinha, levando minha equipe. E eu consegui superar isso. Mas eu também não sabia cozinhar. E eu comecei a orar, Espírito Santo, me ajuda, porque, pelo amor de Deus, eu sou uma negação na cozinha, porque eu não gosto. Eu não gosto, não é um atributo natural meu, eu detesto cozinha. Mas eu falei, Espírito Santo, você tem que me dar ajuda, porque se eu ficar de fast food, minha genética já não é boa, eu vou morrer de obesidade, me ajuda aí. E eu comecei a pedir, então, gente, é para tudo. Nós temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador, é para todas as coisas. Seja aprender a fazer um arroz, seja aprender a pilotar um avião, seja aprender a fazer um investimento, seja uma libertação de um vício. Para tudo nós temos um ajudador e nós temos que fazer uso desse ajudador. E aí vamos lá agora sobre o nosso amado e companheiro Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo nos traz várias verdades sobre Jesus. O verbo ou a palavra é o termo usado para definir Cristo. E logo no início mostra que ele é eterno, pois estava desde o princípio. Revela que ele estava com Deus, ou seja, tinha comunhão com Deus Pai, mas também revela que ele é o próprio Deus. Palavra, eternidade, comunhão com o Pai e divindade são características de Jesus Cristo. O Espírito Santo é colocado ao mesmo pé de igualdade com o Filho e com o Pai. Ele tem os mesmos poderes e atributos. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, disse: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porém, se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu enviarei. João 16, 7. Observe que Jesus está desejoso para ir, assim enviar o Espírito. Ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vocês. O Mestre se refere ao Espírito Santo como Consolador, o Espírito da verdade. Quando Jesus diz outro, ele usa no grego a expressão halos e não héteros. Quando a Bíblia usa a palavra outro, muitas vezes usa héteros para indicar algo diferente. Contudo, nessa passagem, a expressão usada é halos, que indica igual ou da mesma espécie. Jesus está dizendo que vai vir alguém igual a ele. Jesus é o Espírito Santo, são um. O homem estava morto espiritualmente por causa do seu pecado, mas Jesus, através da sua morte e ressurreição, deu vida aos discípulos, assoprando sobre eles. Mas também disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo os fez nascer de novo e passou a habitar neles. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele opera a salvação, o novo nascimento, testifica, convence, ou seja, ele age em nós. Vamos observar mais características da personalidade do Espírito Santo e suas obras e interações. Ele é inteligente. Gente, eu quero ler alguns desses textos aqui, eu não vou ler todos, mas eu queria estar compartilhando alguns desses textos bíblicos aqui, para que vocês possam entender de fato quem é o Espírito Santo, né? E isso é muito importante. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 11, para vocês entenderem quando a Bíblia fala que ele é inteligente. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 11. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra
todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Gente, nós precisamos entender que todas as respostas que nós temos da nossa vida, que nós precisamos, o Espírito Santo ele tem. Todas as vezes que nós estamos orando no Espírito, é o Espírito Santo intercedendo por nós. O que é interceder por nós? É orar aquilo que nós nem sabemos que precisamos orar, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, nós precisamos nos lançar em oração, porque o Espírito Santo ele é inteligente, ele vai pegar as palavras corretas e vai interceder por nós. Ó, ele tem emoções, ele tem vontade, ele ensina, ele guia, ele comissiona, ele dá ordem a homens, ele age no homem, ele intercede, ele fala, ele pode ser obedecido, pode-se mentir para ele pode ser resistido, ele pode ser reverenciado, pode-se blasfemar contra ele pode ser entristecido e ele pode ser ultrajado. Gente, nós podemos mentir para o Espírito Santo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por que nós precisamos ter muito cuidado com isso? Porque no momento que nós mentimos para o Espírito Santo, nós estamos correndo um grande risco de viver uma vida aquém do que nós queremos. Nós temos um exemplo bíblico, acho que até essa passagem que está aqui, Atos 5:3, que é de Ananias e Safira. Eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante. Atos 5:3. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não é essa passagem, mas eu vou localizar aqui quem Atos. O que acontece? Ananias e Safira, eles estavam naquele momento da igreja que era um momento onde as pessoas elas faziam doações, elas vendiam aquilo que elas tinham de sobressalente, elas conseguiam se debruçar diante de Deus, né, para poder contribuir. E aí, por conta disso, Ananias e Safira, ó, entretanto, havia um homem chamado Ananias que, junto com sua mulher Safira, vendeu uma das propriedades e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: gente, lembrando que ninguém era obrigado a vender o que tinha para doar, tá? Isso daqui era uma oferta voluntária, que é igual a oferta que nós temos hoje, né? Quem nunca vai para o culto, eu não tenho dinheiro, eu não oferto. Mesmo eu tendo, se eu não quiser ofertar, eu não sou obrigada, tá? Esse era o contexto aqui. E aí Pedro pergunta para ele: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você o vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o seu dinheiro? Por que você decidiu então fazer isso? Você não mentiu para o homem, mas sim para Deus, para o Espírito Santo. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito temor. Alguns jovens se levantaram, cobriram o corpo dele, levaram para fora e o enterraram. Mas ao mais tarde, 3 horas, chegou a sua esposa Safira. Ainda sem saber o que tinha acontecido a seu marido, Pedro lhe perguntou: diga-me uma coisa, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: porque você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito Santo. Olhem, os jovens que acabaram de enterrar o seu marido estão aí, e agora eles vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram que ela estava morta e o levaram para fora e a enterraram ao lado do seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. Gente, o que acontece? Isso aqui é um grande sinal de que nós podemos, muitas vezes, achar que nós podemos manipular o Espírito Santo. Eu me lembro que eu trabalhei uma época na secretaria de uma igreja que eu era.
E o que que acontece? Nessas igrejas que são menores, né, não é o nosso caso, mas nessas que são menores, a pessoa pega o envelope, né, ela bota o nome dela, bota a quantia de dízimo e ela manda para a tesouraria e chega lá, a gente conta e faz o registro no sistema e tudo mais. E a gente tinha um obreiro. E o que que acontece com esse obreiro? Ele começou a manipular o dízimo só para falar que não dava, né? Porque ficaria feio para um obreiro, né, envolvido, pregando, dando aula, fazendo certas coisas, não dizimar. E aí vamos dizer que ele tivesse que devolver 10% fosse R$ 300, um exemplo. Ele dava 150. Mas ele começou a achar que, não, ó, eu estou ali, ninguém sabe quanto eu ganho, se eu der 100, se eu der 50, se eu der 1.000, eu estou devolvendo, isso que importa, e eu vou ficar bem na fita, na aparência. E o que, que aconteceu com ele? Ele foi muito bem durante alguns anos, porque Deus ele vai nos dando tempo para que a gente se arrependa. Olha o que, que a Bíblia fala quando ele escreve lá as cartas, as igrejas em Apocalipse, ele fala, eu dei tempo para que vocês se arrependessem, mas como vocês não se arrependeram, vai vir o juízo sobre vocês. E foi a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele ficou muito bem nessa manipulação por muito tempo, até que chegou um dia que ele ficou doente. E nada de melhorar, a igreja orando. E ele falou que um dia teve um encontro no quarto dele, Deus falando que aquela enfermidade não era uma enfermidade física, era espiritual, porque ele estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, achando que ele estava saindo bem na fita com a igreja, mas que Deus sondava o coração, a intenção e tudo aquilo que ele estava fazendo. Somente quando ele confessou isso a cunho público na igreja, ele foi curado e começou a acertar a vida dele diante disso. Então a gente precisa entender que muitas vezes, gente, olha, existem pecados de todos os cunhos. Pecados de manipulação, de feitiçaria, de fornicação, de adultério, de pornografia, de roubo, lascívia, enfim, todos os tipos de pecado. E nós podemos até querer fazer uma boa aparência na igreja e continuar vivendo essa vida de pecado, mas nós não estamos enganando o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso de forma muito clara, que o Espírito Santo ele não se deixa influenciar. Então nós precisamos entender isso, que nós podemos até passar batido e viver uma vida plena, muito boa, que nem sempre as coisas vão vir a público igual desse ministro. Muitas vezes nós vamos viver em oculto, mas nós estamos sendo reprovados por Deus. Então, esse tem que ser a nossa preocupação, não é vir a público ou não. É a reprovação que eu possa ter de Deus ou não. Sendo assim, Deus quer que nós acheguemos a Ele como Pai, sem reservas, aceitando o seu amor, disciplina e conselhos. Agora que você o conhece melhor, pode fluir e intensificar cada dia mais esse relacionamento. Jesus, Deus Filho, se deu por nós, seu sacrifício não foi em vão. O que podemos fazer é nos dedicar cada dia a Ele, servindo, seguindo seus conselhos e tendo uma vida de santidade. Isso só será possível com uma vida diária de leitura da palavra e oração. Assim, vamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e cresceremos em nossa vida cristã através do batismo com o Espírito. Os discípulos receberam poder para serem testemunhas do Evangelho e foram usados em diversos dons do Espírito. Afinal, o Espírito Santo é quem concede dons. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os atributos de Deus. Mas só para a gente finalizar, o que é importante que a gente entenda, gente? No momento que a gente levanta a mão para Jesus, que nós reconhecemos quem Ele é, o Espírito Santo está habitando dentro de nós como nosso ajudador. Então, nós precisamos pedir ajuda a Deus. Todos nós estamos passando por vários processos aqui, cada um individualmente, cada um em uma área particular. E isso vai ser, gente, até que Jesus volte, não é só até o batismo. É até que Jesus volte, nós vamos passar por processos de aperfeiçoamento, de libertação. Mas nós precisamos saber qual luta nós estamos aceitando viver e perder. Porque senão nós vamos sempre estar perdendo para o pecado. Porque o pecado ele é bom, gente. Olha, o pecado ele não é ruim, não, ele é ótimo. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai viver uma vida enclausurada naquilo que o pecado deseja de nós, que é uma vida entregue, realmente indo para a igreja, recebendo pérolas, como se fossem pérolas lançadas aos porcos. E a gente volta para a nossa vida aqui fora e volta às práticas do pecado.
tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre atributos de Deus. Gente, existem dois tipos de atributos. Os atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos que Deus compartilha conosco, como o amor, a bondade, a compaixão. Isso sozinho nós não teríamos, né? Porque ninguém é bom por natureza. O próprio Deus derramou sobre nós. E os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem só a Deus, como a onipotência, a onipresença, a onisciência. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Ateístas acreditam que não há Deus. Contudo, a Bíblia nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, tendo conhecido o milagre, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. Para solidificarmos a nossa fé, é importante sabermos quais são os atributos de Deus e assim conhecer quem ele é. O primeiro atributo, onipotência. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Nem o diabo, demônios, anjos, animais ou homens possuem esse atributo divino. Onipotência significa que Deus pode fazer qualquer coisa, desde que esteja de acordo com a sua natureza. Gente, olha só. Quando a gente fala isso, nós temos até que ser cuidadoso, porque uma vez, né, a gente vai atendendo pessoas e a gente ouve muitas coisas. E uma das coisas que nós ouvimos foi o seguinte: eles, um exemplo, uma irmã uma vez falou: ah, não, porque eu quero seguir firme, eu quero caminhar, então eu estou orando para Deus matar a mulher do meu amante, que aí eu caso com ele e a gente está livre. Gente, Deus vai ouvir essa oração, pelo amor de Deus? Não tem como Deus ouvir essa oração. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas aquilo que é lícito e aquilo que está de acordo com a sua natureza, que é bondade. Então a gente precisa entender isso, até para a gente não ficar fazendo oração de feiticeiro. Então vamos lá. Três características da onipotência de Deus chamam a nossa atenção: criação, transformação e sustentação. Deus, ele é criador, transformador e sustentador. Ele é onipotente, contudo, repare na definição de onipotência que vimos anteriormente. Onipotência significa que Deus pode fazer qualquer coisa, desde que esteja de acordo com a sua natureza. Todo o seu poder não fere a sua própria natureza. Isso significa dizer, por mais estranho que possa parecer, que existem coisas que Deus não pode fazer. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Onisciência. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Grande é o Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A onisciência divina significa que Deus conhece a si próprio e todas as outras coisas, quer elas estejam reais ou apenas possíveis, quer estejam passadas, presentes ou futuras. Deus as conhece perfeitamente por toda a eternidade. Saber que Deus é onisciente precisa gerar em nós algumas reações. Ter segurança do seu divino julgamento, não esconder pecados, não julgar a Deus e ter esperança em Deus. Gente,
Esse de não julgar a Deus é muito importante, porque muitas vezes, o que acontece conosco como ser humano? A gente começa a viver uma vida, quando a gente começa a caminhar muito próximo de Jesus, achando que a nossa justiça própria ela vale de alguma coisa. E ela não vale nada. A nossa justiça própria é como trapo de imundície. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente começa a julgar Deus achando, no lugar de Deus, a gente não fala isso, mas é isso que a gente quer falar, que no lugar de Deus, nessa situação eu faria errado. Eu me lembro uma vez, na época que começou o Covid, muito forte, nós perdemos uma amiga. E todo mundo orou, fez campanha, nós estávamos crendo que Deus ele ia intervir, sabe? Quando todo mundo se move em esperança, em fé, mas ela morreu. E muita gente eu não consigo aceitar. Ué, gente, como assim não aceitar se Deus ele é dono da vida, ele é dono da morte? Nós não temos que aceitar ou não aquilo que Deus faz. Porque, gente, Deus, nós vimos aqui, Deus ele tem um caráter amoroso e um caráter imutável. E nós não podemos julgar as causas de Deus porque nós não conhecemos o futuro. Deus ele já conhece o passado, o presente e o futuro. E ele entende o melhor. Então nós precisamos ficar vigilantes para a gente não cair. Ah, Cláudio, mas você não sabe, eu sou tão boa e tudo isso acontece comigo. Deus sabe por quê. Nós precisamos ter essa crença muito avivada no nosso coração. E a onipresença. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Onipresença é a essência de Deus com seus atributos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, toda essa presença divina vem habitar dentro de nós. E assim somos chamados de templo de Deus. Sua vida e graça, agora em nós, pode fluir de dentro de nós. Não seria possível colocar uma roupa de uma criança de 2 anos em um adulto de 30. A roupa não suportaria. Um caminhão de garagem de um Fusca seria impossível. Por isso que quando vemos a presença indivisível de Deus que está em todos os lugares se manifestar, algo acontece de extraordinário. O Monte Sinai tremia com a presença de Deus. Houve um terremoto na prisão de Paulo e Silas que rompeu as cadeias. Assim, creia que essa presença que agora habita em você pode mudar tudo à sua volta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Soberania. Como Criador, Deus criou todas as coisas, poderes, seres e elementos. Como Senhor, tudo que Ele criou está sob seu domínio e controle. Como Redentor, Ele é o único capaz de resgatar sua criação e redimi-la das consequências do pecado. Paternidade. Sua paternidade não é universal, é apenas relacionada a Jesus e àqueles que ele adotou por intermédio de Cristo, para se tornar filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gente, então, nós precisamos entender de forma muito clara que nós ganhamos de presente do Senhor, essa paternidade, no momento em que nós entendemos quem é Deus. Muitas vezes nós nos perdemos porque nós queremos verdadeiramente viver uma paternidade, mas nós não conseguimos olhar Deus como pai. Muitas vezes porque nós não tivemos um pai terreno, ou se tivemos, não tivemos essa referência de amor, de cuidado, de zelo, mas que nessa noite nós possamos ser curados para que a gente olhe Deus como pai e possa usufruir dessa paternidade. Gente, o que é usufruir de uma paternidade? É o pai brinca, o pai ama, mas o pai também chama atenção. Não é assim que funciona uma família funcional?
O pai pode brincar, ele pode abrir para cima, mas quando ele tem que brigar, ele é duro e ele briga. E assim, Deus ele quer se relacionar conosco. Eu posso ter liberdade de falar para Deus o que eu sinto. Por mais que eu ache, meu Deus, isso aqui é terrível que eu vou falar com Deus. Que coisa ridícula. Mas eu tenho essa liberdade de falar com meu pai. Então, eu queria estar orando para a gente estar finalizando. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Agradecemos, Deus, porque nós temos aprendido a cada dia, Senhor, sobre os seus atributos, sobre o teu caráter, sobre, Senhor, quem o Senhor é. E eu te peço nessa noite, Senhor, que sobre nós não fique apenas o conhecimento intelectual, mas que, Jesus, esse conhecimento intelectual seja convertido em uma prática de vida, onde a nossa fé estará, Senhor, estabelecida diante do Senhor. E nós poderemos, Pai, em nome de Jesus, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo da verdade, Senhor, segura nas nossas mãos, fortalece os nossos passos, nos ajuda, Espírito Santo, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajuda a vivermos essa dependência, onde verdadeiramente, Pai, nós nos colocamos, Senhor, num lugar onde nós solicitamos a Tua ajuda em todo o tempo. Nós somos aquele filho chato que solicita toda hora o pai, que pede ajuda para tudo, porque nós queremos ter relacionamento com o Senhor. Pai, toma a vida do Paulo, a vida da Rafaela, da Fernanda, do Iago, do Wesley, Senhor, do Davi, da Verônica, do Everton, a minha vida. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, a caminhar esse caminho de libertação, nesse caminho, Pai, onde nós vamos, Senhor, ter portas abertas, Senhor, para que nós possamos romper diante do Senhor. Espírito Santo da verdade, segura, Senhor, os nossos pés, segura as nossas mãos, Senhor, que cada passo que nós formos dar seja, Senhor, para nos aproximarmos do Senhor. Pai, todo ídolo que há no nosso coração, nós te damos liberdade nessa noite para que o Senhor venha destruir. Pai, nós não queremos, como Safira e Ananias, Senhor, ali tentar manipular o teu espírito, mentindo, fazendo palhaçada, fazendo, Senhor, amostragem, querendo, Senhor, mostrar algo que não somos, porque, Pai, nós queremos ser servos aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da tua verdade. Então, Senhor, nos ajuda, enche o nosso coração de amor, de esperança, de ousadia, para que nós possamos, Espírito Santo, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu oro nessa noite, já agradecendo, Espírito Santo. Obrigado por habitar entre nós. Obrigado, Espírito Santo, pela tua orientação, pelo teu discernimento. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar todas as coisas e nos perdoa, porque muitas vezes nós não pedimos ajuda, porque queremos na nossa autossuficiência viver sozinhos e caminhar sozinhos. Nos ajuda, nos relembre essa verdade para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu oro e agradeço nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então amanhã nós estamos aqui juntos novamente.